A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia. O PSD apresentou uma proposta para suspender o prazo de prescrição dos crimes sempre que um arguido não tenha advogado. Paulo Lopes Marcelo, António Rodrigues, Nuno Jorge Gonçalves e Eva Brás Pinho são os redatores desta proposta que pretende alterar o Código de Processo Penal. Esta nova linha vai ser discutida na especialidade depois do plano cirúrgico do Governo para acelerar a Justiça ter sido aprovado na Generalidade a 20 de fevereiro. Surge numa altura em que o carrossel de renúncias dos advogados de José Sócrates já fizeram o antigo Primeiro-Ministro ganhar 3 meses. Já foram adiadas 35 sessões de julgamento. Ouvido pela Rádio Observador, o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Paulo Lopes Marcelo, explica em que consiste este documento e o que permite ajudar a evitar. Neste caso concreto, acrescentar uma linha no artigo 120 do Código Penal, que no fundo permite suspender o prazo de prescrição quando a audiência de julgamento ou outros atos onde seja necessário a existência de um advogado não possam decorrer por falta de advogado, por falta de defensor. E então, no fundo, esta proposta leva a que o prazo de prescrição não conte durante esse tempo que a audiência de julgamento está interrompida, permitindo duas coisas. Em primeiro lugar, que o processo possa continuar sem o risco de prescrição, e, por outro lado, não havendo esse risco de prescrição, o juiz titular possa também dar mais tempo, se for necessário, substituir o advogado, para que o novo advogado conheça o processo. Esta nova linha, proposta pelo PSD, não foi a votação na Generalidade. No âmbito das medidas apresentadas pelo Governo, nessa votação, o documento passou graças à direita e com os votos contra do Partido Socialista. Agora, na especialidade, Paulo Lopes Marcelo diz que é hora de passar das palavras às ações. Será, na minha opinião, um momento decisivo, porque os partidos que por vezes falam de reformas, que é preciso mudar, têm aqui uma oportunidade concreta para mostrar que estão do lado das reformas, da mudança, ou se vão encontrar desculpas para que tudo fique na mesma. E este será um bom exemplo onde essa vontade e essa coragem de reformista será posta em causa. A proposta prevê que a lei possa ser interpretada de forma livre pelos juízes quanto à forma como é aplicada. Paulo Lopes Marcelo, ouvido pela Rádio Observadora sobre a proposta do PSD, que pretende suspender o prazo de prescrição dos crimes sempre que um arguido não tenha advogado. Fica esta explicação. Este é um artigo em destaque no site do Observador, que é assinado pelo redator principal do Observador, Luís Rosa. E os autarcas de Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Benavente vão reunir-se com a Ministra da Saúde para debater o encerramento das urgências, precisamente de Vila Franca de Xira. Com este encerramento, os utentes vão ser encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde vai funcionar a Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia. Esta é uma das urgências criadas na área da Obstetrícia e Ginecologia para responder à falta de profissionais de saúde. A Urgência Regional vai funcionar no Hospital de Loures, a portas às 9 da manhã, sendo a primeira criada no âmbito deste novo modelo. Esta foi uma das formas encontradas pelo Ministério da Saúde para minimizar os constrangimentos dos serviços de urgência desta especialidade. E a Ministra do Trabalho volta a reunir-se com a UGT e as 4 confederações sobre as alterações à lei laboral, uma reunião que está marcada para as 3 da tarde no Ministério do Trabalho. O Primeiro-Ministro já tinha referido que quer esgotar todas as possibilidades de aproximação, ainda que avise que não quer eternizar esta discussão em volta do pacote laboral. O Governo tem tido várias reuniões técnicas com as 4 confederações e também com a UGT para negociar estas alterações, um processo que está a ser discutido em sede de concertação social.
E o Ministro da Administração Interna vai reunir-se pela primeira vez com todos os sindicatos da PSP e da GNR. O encontro para apresentar as medidas prioritárias do setor. Luís Neves vai receber os 16 sindicatos da PSP, inclusive aqueles que não têm direito à negociação com o Governo e as 6 associações da GNR. O Ministro reforçou através das redes sociais que considera essencial o contributo destas estruturas para que as decisões públicas sejam tomadas com conhecimento da realidade do terreno. Na atualidade internacional, Donald Trump pressiona a NATO e a China para reabrirem o Estreito de Hormuz. Numa entrevista ao Financial Times, publicada este domingo, o presidente norte-americano deixou uma ameaça. A NATO arrisca-se a um futuro muito sombrio se os aliados dos Estados Unidos não contribuírem para a reabertura do Estreito de Hormuz. Donald Trump admite também adiar a cimeira com o presidente chinês Xi Jinping, prevista para o final deste mês, com o objetivo de pressionar Pequim para que ajude a desbloquear esta via marítima. O presidente norte-americano, que diz também ter falado com cerca de 7 países para formar uma coligação que permitisse reabrir o Estreito de Hormuz à navegação. Sem especificar quais são esses países, Donald Trump assegura também que Washington e Teherão estão em negociações, mas não acredita que o regime iraniano esteja totalmente pronto, embora já não estejam muito longe. São as palavras vagas do presidente norte-americano, que não revela o conteúdo das conversações, mas reitera que o Irão foi dizimado nos ataques norte-americanos e israelitas. Tempo ainda para olhar para o desporto. O Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Moreirense por 3-0, reforça assim a liderança, 7 pontos de vantagem para os rivais Sporting, mas há condição. Os golos da partida foram marcados por Gabri Veiga, Pietujevski e já perto do fim, William Gomes encerrou o marcador aos 81 minutos. Para o técnico do Porto, Francesco Farioli, foi mesmo uma noite feliz. Foi definitivamente a noite certa antes de outro jogo importante na Europa. Colocamos o jogo no caminho certo desde bem cedo. Podíamos ter fechado o jogo com pelo menos mais um golo antes do final da primeira parte, mas é importante ter este tipo de resultados como uma oportunidade para guardar energias de alguns jogadores. Estou realmente feliz. Francesco Farioli, no rescaldo a este Futebol Clube do Porto 3, Moreirense 0. Já o técnico Vasco Botelho da Costa diz que está surpreendido pela falta de personalidade e ambição que costuma caracterizar a equipa. Parabéns para o Porto, é muito mais forte que nós, mas nós, tendo em conta as opções que tínhamos disponíveis, aquilo que nós tentámos fazer foi tirar as referências à equipa do Porto. Acho que sentimos um pouco o ambiente, algo que até me deixa um pouco surpreendido. Não é costume, nós normalmente jogamos com personalidade, com ambição, mas efetivamente tivemos alguns jogadores que eu acho que não tiveram muito concentrados, estavam um pouco ansiosos e isso refletiu-se muito nos primeiros 20 minutos do jogo, porque mesmo as bolas que nós perdemos são bolas de péssimas decisões. Vasco Botelho da Costa no fim da partida. O encontro da 26ª jornada realiza-se no Estádio do Dragão, no Porto. A equipa de Francesco Farioli soma agora 69 pontos. E mais de 20 anos depois, Portugal sagrou-se campeão europeu de rugby. A seleção nacional bateu a recordista Geórgia por 19-17. Em Madrid, os Lobos começaram a perder, mas levaram a melhor. Acabaram a noite deste domingo a sorrir perante a seleção número 13 do ranking mundial, que conta com 17 títulos conquistados. Portugal vigou assim as derrotas nos finais de 2023 e 2024, quando perdeu contra a Geórgia. No final da partida, o capitão da equipa, Tomás Appleton, mostrou-se muito satisfeito com o trabalho feito em campo. Honestamente não tenho as palavras, não tenho muita coisa a dizer. Acho que acima de tudo é um orgulho enorme poder fazer parte deste grupo, podermos representar a seleção desta maneira. Acho que imensa gente duvidou de nós no princípio deste ciclo, no princípio da era Simon, e acho que nós agora provámos toda a gente errada. Estamos a jogar um rugby muito bom, muito sólido defensivamente, e acho que isso foi a chave de hoje. Aguentámos, tivemos o jogo quase todo a perder até à última, fomos buscar o jogo no fim. Portanto, muitos parabéns a este grulho, e não há grandes palavras a dizer sem ser a felicidade gigante que isto é. Tomás Appleton no rescaldo desta vitória portuguesa. Foi o segundo europeu conquistado por
Portugal não vencia a prova desde 2004. Fechamos no cinema. Batalha atrás de Batalha venceu o Oscar de melhor filme, realizado por Paul Thomas Anderson. Era um dos grandes favoritos ao lado dos Pecadores. O filme de Ryan Coogler bateu um recorde com 16 nomeações, mas foi o filme protagonizado por Leonardo DiCaprio que levou a melhor ao conquistar 6 estatuetas, uma delas a mais importante da noite. Com 4 Oscars ficou Os Pecadores, um deles o de melhor ator, pela prestação de Michael B. Jordan. O Oscar de melhor atriz foi para Jessie Buckley pelo desempenho em Hamnet. E é com o cinema que encerramos este jornal, mas deixe-se ficar já a seguir, conferência de imprensa.